Olá a todos. Meu nome é Edna, nós estamos aqui na sede da ADESG, em Juiz de Fora, no Círculo Militar, e é um prazer tê-los aqui na nossa live, pequena live com o professor Robson, professor Robson de Paiva Ribeiro de Sá. Nós temos a honra de tê-lo aqui hoje. Hoje nós temos várias notícias e notícias boas. A loja da ADESG começou a funcionar. Isso é maravilhoso. Aqui embaixo no card, vocês vão ter o telefone para vocês entrarem em contato e podem adquirir a nossa xícara, a nossa caneca e uma camisa linda, maravilhosa da ADESG. Vocês vão adorar, tenho certeza. Temos também máscaras, canetas. Entrem em contato com a ADESG, vocês vão nos ajudar também nesse projeto de lives que nós estamos promovendo aqui na nossa estrutura. Agradeço demais a presença do professor. Eu que agradeço. Nós vamos falar de um tema importantíssimo hoje, que está atualmente em voga, né? Toda live está tendo um comentário a respeito, e nós vamos começar com a apresentação do professor. É o professor Robson de Paiva Ribeiro, ele é advogado. Isso é um pequeno currículo. Se eu for falar o currículo, nós vamos ficar a live toda, porque é uma pessoa extremamente capacitada e para poder falar sobre esse nosso assunto de hoje. Ele é advogado, psicólogo, mestre em Direito e Globalização, especialista em psicoanálise. Nosso tema de hoje é o Brasil no cenário geopolítico global. Esse é um tema importantíssimo para a ADESG, é um tema extremamente relevante, como eu já comentei. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui. Fico extremamente honrada com a sua presença. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Professor, se você quer fazer a apresentação, alguma coisa, falar alguma coisa, pode ir. Eu acho que, para a gente começar, eu acho que a gente está vivendo uma situação muito interessante, tá? do ponto de vista geopolítico. Por quê? A gente está vivendo um momento que se assemelha muito ao momento que o mundo viveu no final da década de 20, pós-crise de 29 e até o início da Segunda Guerra Mundial. Tá? Por quê? A gente está vivendo as condições econômicas e políticas muito semelhantes ao que acontecia naquela época. Nós temos hoje uma crise monetária global, nós temos uma crise alimentar global, nós temos uma crise das fronteiras, né, com esses conflitos que estão explodindo ao redor do mundo. Não é só esse embate que está acontecendo na Ucrânia. A gente tem vários, né? Você tem as questões lá na Síria, você tem vários conflitos, que isso é um jogo de redefinição de fronteiras. E é nesse momento de crise que os novos atores começam a aparecer. Entendeu? Então, o Brasil pode se aproveitar muito bem disso. Nesse momento, inclusive porque 1 em cada 4 pratos de comida que é servido no mundo sai do Brasil. Né? Isso é um dado que a sua audiência já está acostumada a lidar. Então, e sem comida ninguém vive. Não, de forma Entendeu? Então, a gente pode sair numa posição muito interessante diante disso tudo. Obrigada, professor. Quero avisar a todos que alguns comentários, algumas palavras vão ser trocadas por causa do algoritmo. Então, vocês também já sabem disso. Algumas palavras vão ter a sua denominação mudada nesse momento. Professor, qual a relevância política do Brasil frente ao BRICS? Então, a gente tem uma situação que é o seguinte: nós temos o braço financeiro nos BRICS, que é caracterizado pela China, a maior economia do mundo hoje. Os americanos vão pular, vão reclamar, mas hoje é a maior economia do mundo. Né?
nós temos o braço armado dos BRICS, que é a Rússia. Armado por quê? Porque aí entra um pouco da questão do modo de funcionamento dos povos. O russo ele é mais aguerrido. O russo, por natureza, ele é mais guerreiro. Os povos que habitam, não só a Rússia, mas tanto é que tem aquela passagem clássica, né, do soldado da Ucrânia, que quando um navio russo estava se aproximando e mandou, um navio russo fez uma comunicação e o soldado russo, o soldado ucraniano, mandou o interlocutor dele, digamos, as favas. As favas. Naquele momento ele mandou o cara as favas e falou que aqui vocês não põem o pé. Então, assim, numa iminente invasão de um exército francamente maior, francamente mais poderoso, ele solta uma dessas. Isso é do povo daquela região, é da cultura daquela região, né? Então, assim, eles, tanto que Roma teve sérios problemas para lidar com isso. Sim. Entendeu? Sim, Historicamente. Né? Exato. Então, assim, agora o Brasil, ele é uma peça importante se ele souber jogar o jogo. O Brasil é o país do agro. Mas a gente tem que ser um país produtor de indústria e tal. Tudo bem, acho importantíssimo. Mas, hoje, o nosso agro, ele conseguiu, nos últimos 20 anos, mais do que dobrar a sua capacidade de produção, com um aumento de área de apenas 5%. Com tecnologia. Com tecnologia. Então, a gente consegue produzir bem, barato, e a gente consegue botar no mercado um produto barato e de qualidade. Bom, de qualidade, né? E esse é o grande jogo. Né? A África do Sul tem uma relevância menor nos BRICS, sem querer diminuir, e a Índia com a questão da capacidade tecnológica dela, que eles estão muito à frente de muitos países, e além do mais, tem uma mão de obra muito grande. E tem mais, os BRICS, somados, são 40% da população global. Entendeu? Mas aí você está aproveitando que a China e a Índia são as duas maiores, são os países mais populosos do mundo. Não importa. E são pessoas para comer. Sim, sim. Entendeu? É 40% da população global para comer. Ou seja, o Brasil ele pode ocupar um lugar de destaque nisso aí. Agora, vai depender de como nós vamos jogar com isso. Né? E atualmente o Brasil tem jogado de maneira correta? Como você tem visto essa posição do Brasil atualmente com relação ao BRICS? Eu acho que está jogando certinho. Por quê? E as nossas relações internacionais, elas sempre foram muito boas. O Brasil, a última guerra que o Brasil se enfiou foi a Guerra do Paraguai. Sim, bastante tempo. Entendeu? A última guerra que a gente se enfiou foi no século XVIII, né? Mas foi a última guerra que a gente se enfiou. O Brasil é considerado a nação mais pacífica do mundo em termos de guerra. Entendeu? Até a nossa ditadura militar, e aqui eu não quero discutir se é ditadura, se é movimento, não quero discutir isso. Até a nossa ditadura foi das mais light, se a gente comparar com o resto da América. As outras. Quantidade de mortos. Então, assim, o brasileiro e o Brasil tende a ser mais pacífico. Né? Tanto que a gente vê um tanto de coisas aí, vimos anteontem, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha sendo obrigado a renunciar, porque fez o tal do Partygate, né? Aquela festinha lá enquanto estava todo mundo no corridão, e depois colocou o pessoal colocou um secretário que, digamos, não é muito eticamente correto. E acabou caindo por causa disso. Já pensou se fosse assim no Brasil? Acho que não ia ficar muita gente lá. Não. Agora, uma coisa, esse que aconteceu lá na Inglaterra,
com a queda do Boris Johnson, entre aspas, porque ele vai esperar a próxima eleição, o próximo primeiro-ministro. Tem até uma conversa que a Theresa May pode assumir esse pequeno período. Isso interfere na relação que o Brasil estava tendo com a Inglaterra, porque ele esteve aqui no Brasil 2 vezes, né, conversando com o presidente, acho que para ter uma relação assim de bilateral, né? Isso pode interferir agora? Não vejo. Não vejo uma interferência propriamente dita acontecendo, sabe, nisso. Eu acho que a gente vai ver uma Inglaterra e uma Grã-Bretanha prestes a convulsionar. Por quê? Por quê? Robson, você acha que eles vão para a rua, vai ter quebra-quebra? Não. Mas eu acho que a Escócia vai por lá fora, eu acho que a Irlanda vai por lá fora da Grã-Bretanha para se manter na União, entendeu? Porque essa saída do Brexit, ela trouxe uma série de problemas que talvez eles não tinham o tamanho da dimensão. Primeiro, a Inglaterra está deixando de ser o centro financeiro do mundo, está se mudando para a Bélgica, porque Londres fica no ponto zero no zero, né? E a gente tem a questão do horário, que parte de Londres, né, das horas. Então, era interessante ser lá, porque era um país extremamente rico, com uma moeda extremamente forte, e que estava no centro do mundo, o que facilitava as transações comerciais. Agora o móvel está se movendo para a Bélgica, porque vai estar no mesmo meridiano, porém, em solo europeu, adotando o euro e deixando a libra de lado, a libra esterlina de lado. É complicado, não? Então, assim, eu não vejo, objetivamente respondendo, eu não vejo motivo agora para uma interferência nas nossas relações. Eu acho que o Brasil agora é hora do Brasil jogar. Entendeu? Jogar e jogar mesmo, jogar sério. Já está fazendo isso? Está fazendo muito bem. Quando o Bolsonaro foi criticado por ter ido visitar o Putin às vésperas desse conflito, quando ele foi acusado disso, ele fez uma grande jogada para o nosso suprimento de fertilizante. Agora, está jogando errado a partir do momento que a gente não está colocando o nosso parque fabril. Está jogando certo na hora que começa a dizer para a Europa, como o Paulo Guedes disse, vocês já perderam a Rússia, vocês querem perder o Brasil também. Entendeu? Está jogando certo quando diz isso. E está jogando errado quando não aprende a lição que os russos nos deram. Os russos viraram e falaram, tudo bem, não posso exportar em dólar? Perfeitamente. Você só compra em rublo. O rublo, hoje, é a moeda que mais se valoriza no mundo e mais. Ele já voltou a patamares anteriores a essa rusga que está acontecendo. Já está em patamares bem anteriores a isso, de valorização. Então, assim, o Brasil, talvez, um movimento que seja interessante do Brasil, começar a falar assim, opa, me paga em real. Exatamente. E isso fortaleceria muito mais nossa moeda. Sim, mas a gente tem que tomar cuidado, que fortalecendo a nossa moeda, a exportação fica cara. É um jogo que a gente tem que ir medindo, muito cuidado. Cada atitude tem que ser muito bem medida, muito bem pensada. Porque, por exemplo, quem já teve a oportunidade de ir na Inglaterra, você chega lá, você vai num Subway, restaurante Subway, e você vai pagar aí 2, 3 libras num sanduíche. Para o dinheiro de lá, bacana, barato. Bota no nosso. O problema não pode converter. Se converter, você nem vai. Entendeu? Mas, digamos, se a gente começa a exigir todos os pagamentos em real, o que acontece? Vai criar uma demanda por real muito grande, o real vai se precificar e ele corre o risco de passar essas moedas. Entendeu? E aí,
Quanto mais caro ficar o real, mais caro fica o custo de produção interna. E mais caro o produto chega no mercado. Porque a comparação é, um dólar hoje compra 5 e poucos reais. Né? Então, se você vai vender algo no mercado externo que você custou 5 reais com o seu lucro ali para produzir, você paga com 1 dólar. Se você vai vender no mercado externo um produto que custou 5 reais, mas o real tiver a 1 para 1 com dólar, são 5 dólares. Você quintuplica o valor do produto lá fora. Aí fica uma coisa inviável dependendo do produto que esteja sendo produzido. Exato. E o nosso grande produto é água. Isso é realmente complicado. Professor, uma dúvida que eu recebi de alguns adesianos, e eles me pediram para que fizesse essa pergunta para o senhor. O que esse conflito da Ucrânia pode mudar o cenário mundial? Eu acho que ele não pode mudar, eu acho que ele já mudou o cenário mundial. Eu acho que já foi completamente mudado. O cenário mundial, quando iniciou todo esse fechamento global, em 2020, eu escrevi um post no meu Facebook, que eu disse o seguinte: a China venceu a Terceira Guerra Mundial sem dar um tiro. Foi o que eu falei lá. Agora, a gente está na fase de consolidação dessa história. Entendeu? Foi um teste que eles fizeram com... Olha, eu não vou nem te dizer, não vou nem entrar na história da teoria da conspiração, que a China criou o vírus para fazer isso, que não sei o quê. Não vou nem entrar poder chegar a esse resultado? Não vou nem entrar nessa discussão. Sabe assim, a gente não tem provas, é muito leviano a gente falar. Sendo ou não, sendo algo da natureza ou algo criado, a fonte do problema não importa. O que importa é o resultado. Nesse momento, o resultado foi: o mundo percebeu que não vive sem a China. E a China percebeu que o mundo não vive sem ela. Exato. Então, aí, a China viu que ela dominava o cenário. Então, o que acontece é o seguinte: eu acho que o cenário ele tem jeitão do mundo da década de 80. Tá? Eu acho que renasceu o que a gente acreditava que ia acabar, que tinha acabado, que é a Guerra Fria, que é a corrida armamentista. A gente achou que tinha acabado, né? Eu lembro de ver o Pedro Bial anunciando a queda do Muro de Berlim no Jornal Nacional. Eu lembro do dia, eu assisti aquilo ao vivo, sabe, assim, no Jornal Nacional. Foi um evento que não teve guerra e que não teve sangue, né? Sim, porque os Estados Unidos acabou com a União Soviética do melhor jeito. Qual foi? Vou fazer armas cada vez mais sofisticadas. Vou obrigar a União Soviética a se sofisticar cada vez mais, e esse é o grande problema, que a Rússia aprendeu com esse erro. Vou obrigar a Rússia a se sofisticar cada vez mais. Ela não tem a pujança econômica que eu tenho, ela não tem uma moeda rastreada em dólar, lastreada em dólar, perdão. Eu tenho uma máquina de imprimir dólar, então eu faço o que eu quiser. E aí obrigou a União Soviética a ir gastando recursos com isso. Qual que é a grande jogada? Qual que é a grande jogada? A Rússia percebeu que ela não tinha como enfrentar os Estados Unidos nesse campo mais. Se fechou, rompe a União Soviética, e essas coisas são pouco faladas. A Rússia tentou entrar para a OTAN. Você não sabia. Ela fez requerimento para entrar na OTAN. Quando acabou o Pacto de Varsóvia, ela fez requerimento. A OTAN negou. A Rússia tentou entrar na União Europeia. A Europa negou. A Angela Merkel, ela falava:
Os russos têm que ser mantidos agradados. A Angela Merkel saiu da Alemanha. Já estão com problemas lá, e problemas sérios. Porque o que ela fez? O que a Rússia fez? A Rússia foi criando a sua base monetária, ela foi se protegendo de N formas. Isso não é uma coisa de agora. Quando a Rússia testa com a invasão da Crimeia, ela estava testando o jogo. Ela testou Na invasão da Crimeia, ela estava testando o que ia acontecer. Ela não invadiu a Crimeia porque... eu quero a Crimeia. Era minha no passado, eu quero. quero. Não, ninguém faz isso. Entendeu? Ninguém faz isso. Se fosse assim, era para a gente invadir o Uruguai, porque o Uruguai era nosso no passado. Entendeu? Sabe assim, não existe isso. Né? Ela testou o jogo ali e viu até onde iriam as sanções. Se preparou para as sanções. E ela se preparou de duas formas. Ela vem se preparando de duas formas. Uma delas é aumentando o poderio de determinadas armas. Os Estados Unidos têm uma arma que ele chama de Moab, a mãe de todas as bombas. Quando os Estados Unidos soltou essa bomba a primeira vez no Afeganistão, em algum lugar lá, os Estados Unidos anunciou uma pompa em circunstância, soltamos a Moab, tal, Mother of all bombs, não sei o quê e tal. Beleza. A Rússia foi lá, 2 semanas depois, soltou uma que os russos apelidaram de pai de todas as bombas. Uma bomba de 2 toneladas. Uma bomba termobárica, não é nuclear, de 2 toneladas. Se você jogar essa bomba, digamos, ali onde é a sede da prefeitura, da Câmara, você destrói praticamente tudo até lá na praça da estação. Nossa. Tudo, arregaça tudo. É uma bomba extremamente pesada. E mais, a Rússia desenvolveu a tecnologia das armas nucleares de pequeno porte para explosões nucleares localizadas. Pontos, né? Pequenos, para destruir tropa, para destruir... E ela ainda não usou nada disso. E outra, ela tem a Kizar, que faz a bomba de Hiroshima parecer um traque de São João. E tem um, acho que chama Satã também, eu vi uma reportagem. Tem. Esse é um outro, o Satã é um míssil. É um míssil. É um míssil que ela tem, que ele é hipersônico, e ele agora ele pode atacar os Estados Unidos pelo Polo Sul. Todo o sistema de defesa americano é pelo Polo Norte, pelo Alasca e pela, digamos, Nova York. Todo o sistema de defesa americano está assim. Posicionado desse jeito. Esse míssil ele consegue sair da Rússia, descer, passar embaixo do Polo Sul, voltar cruzando a América por baixo para cair no alto. E ele tem mais um detalhe: ele se fragmenta em um monte de outras ogivas. E ele é manobrável durante o voo. Não. Não é a pior arma deles. Não é a pior. Não, a pior arma deles é uma bomba que eles têm, que é disparada de submarino que provoca tsunami. Eles conseguem disparar a bomba de um submarino e a onda que acontece, a água vai radioativa. Meu Deus, é complicado. Então, assim, não dá para bater de frente com a Rússia. Sabe assim, porque é o seguinte, se eles resolverem atacar a Rússia, é muito destruction, entendeu? Acaba. Se a Rússia for atacada em solo dela por qualquer força da OTAN, eles não vão pensar meia vez em varrer a Europa do Norte. Ter uma reação com a... Não vão pensar, mesmo porque o que acontece? Eles sabem que eles vão ser destruídos. E aí entra o que eu falei da psicologia, do pensamento daquele povo. Você vai me matar? Beleza, eu vou te levar junto. Sério isso, muito sério. Se você vai me matar, eu vou te levar junto. E infelizmente acontece dessa forma. Se você vai me matar, eu te levo junto. Sabe? Por exemplo, Estados Unidos
talvez aceite uma bomba nuclear em seu país, bater no seu país. Não estou dizendo que ele aceitaria. Mas, assim, dependendo do nível do estrago, ele fala, poxa, mas eu vou me destruir, porque esse é o pensamento ocidental. Falando, igual o senhor falou agora, o que aconteceu nas torres ali, a resposta que nós vimos aqui, com relação ao que eles falaram, foi o mato, né, de agressão, então, a resposta dos Estados Unidos foi muito fraca. Eu acho que ali é que a ONU morreu. Exato. Por quê? Eles atacaram, os Estados Unidos reagiu violentamente, tá? Atacou o Afeganistão, atacou o Paquistão, atacou o Iraque, com um discurso que havia armas de destruição em massa no Iraque. Não acharam nada. Nada. E ali a ONU se esvaziou. Porque quando a ONU não tomou medidas drásticas contra os Estados Unidos, porque as pessoas não lembram, o ataque no Iraque, no Afeganistão e no Paquistão não teve o acordo da ONU. Não teve o acordo do Conselho de Segurança. Não aceitaram. Não, a Rússia vetou. A Rússia citou o poder de veto. Não. Então, tem poder de veto. Sim, a Rússia e a China têm poder de veto. Não. E eles, mesmo assim, foram lá e atacaram. E o mundo ficou quieto. Exato. Isso e aí, o que acontece? Quem acabou com a multilateralidade não é como está sendo dito agora, a Rússia. Foi o tio Sam. Ele primeiro ignorou o multilateralismo. Por quê? Aí volta no ponto que eu falei antes para você. Ele não tinha quem fizesse frente a ele. Não tinha, agora ele já tem. Agora ele tem, no caminho. Ele não tinha quem fizesse frente. Naquele momento, a Rússia podia ir lá e falar assim nos Estados Unidos, eu vou defender aqui. Naquele momento, não tinha. A Rússia estava. Vamos lembrar que a Rússia viveu uma crise especulativa violenta. Né? A gente está falando ali, por volta dos anos 2000, teve aquelas crises especulativas que primeiro atacou, primeiro foi a Rússia, depois teve no México, depois teve na Grécia. Teve vários países que passaram por ataques especulativos muito fortes. E esses ataques especulativos, a Rússia estava no meio dele, naquele momento, entendeu? Só que a Rússia era um ex-país comunista que não fedia nem cheirava, entre aspas. Esse é o moribundo. A Rússia estava, entre aspas, moribundo. Só que ela se tratou, ela se curou. Aprendeu com os erros. Aprendeu com os próprios erros e ficou extremamente forte, entendeu? E aí, o Lenin, ele dizia que ai do povo que armar a China. O Stalin armou. A China está devolvendo benefício agora. Não estou falando que está fazendo isso sem agradecimento. Não, A China tem interesse, porque a China não vai entrar em guerra. Mas se a China entrar em guerra, a China tem um míssil. Os Estados Unidos tremem na base, se fala desse míssil que a China tem. Ela tem um míssil lá, e é claro que não é um míssil, é um modelo de míssil. É um míssil hipersônico, afunda porta-aviões. Eu esqueci o nome do míssil, mas ele tem um detalhe. Ele é lançado, ele sobe reto, vai, começa a cair. Quando ele está a uma determinada altitude, ele muda e passa para o voo reto. Ou seja, você não prevê onde ele vai. E um desse míssil afunda, é suficiente para afundar os porta-aviões da classe Nimitz. E detalhe, ele é sonho, ou seja, não para. Nossa, complicado. Então, assim, eles não querem entrar. A Rússia, a China não quer ser o braço armado. Mas o senhor,
a possibilidade da China invadir Taiwan não poderia deflagrar uma crise internacional com essa atitude? Concordo. Só que não é possibilidade. Vai. Vai fazer. Vai. Eu não sei quando. Mas que vai, vai. Que vai, vai. E vou te falar um negócio. Estados Unidos vai berrar, Europa vai berrar. Ela vai virar e vai falar assim, E vai ficar por isso mesmo. É mesmo? Você está com raivinha? Você vai fazer o quê? Você vai me sancionar? Beleza. Sabe essas fábricas suas que estão todas aqui? Eu vou estatizar tudo. Não. Aí pronto. Acabou. Aí o que acontece com a economia global? Global. Aí está do lado dos BRICS, é uma boa. Exato. Aí o Brasil sai do mundo. Entendeu? Aí estar do lado do BRICS é uma boa. Agora, estar do lado do BRICS é estar do lado de Venezuela, é estar do lado de Irã, é estar do lado da China, é estar do lado da Rússia. Tem dois pesos essa situação. A questão é como que esses países lidam com a democracia. E os direitos humanos também. Sim, sim. Eu falo o seguinte, a gente vive hoje um mundo conflagrado, a gente viu a morte do rei lá do Japão. Isso. O mundo está conflagrado. Uma coisa assim estranha de acontecer, porque pelo que eu tenho observado, ele não estava no cenário mundial assim tão expressivamente. Não, ele estava fora, inclusive, do primeiro-ministro. Ele ia voltar, tudo indicava que ele ia voltar. E ele é um cara muito pragmático. Ele é muito querido também na região. Assim, ele tem as questões dele. Ele é um cara pragmático. Digamos que vai ser forçado isso que eu vou falar, mas ele é um Trump / Bolsonaro polido. Polido. Entendeu? Um nacionalista, um cara que com um ideário liberal, um cara que pensava, né? O Japão como uma economia forte, uma economia pujante, uma liderança lá naquela área da Ásia, tal. Mas essa polarização que a gente vê aqui no Brasil, né, de um lado um candidato, do outro lado outro candidato, a gente viu nos Estados Unidos, no Biden e Trump, a gente viu com Macron e a Le Pen, a gente tem visto isso acontecer. O Macron está com problema, ele está com 20% da Câmara na mão. Dificuldade para ele. Exato. Então, assim, o que acontece? E aí fica um povo assim, não, porque o lado X é ditador. Aí o lado X, não, porque o lado Y é ditador. Cara, eu falo assim, a esquerda tem medo da ditadura da direita. A direita tem medo da ditadura da esquerda. E eu tenho medo de ditadura. Exato. Tanto faz. Se eu não posso falar, se eu não posso chegar aqui e dizer X, Y, Z, por exemplo, com todo respeito, eu acho ridículo o que a gente tem que fazer, de não poder falar C-19, tem que falar intervenção. Entendeu? Sabe? Você tem que falar esse tipo de coisa. Complicado. Sabe, assim, isso já não é uma ditadura. Sim. Sabe? E é o que é pior, é uma ditadura moderada por empresa. Quem autorizou? As pessoas não se perguntam isso. Quem autorizou? E esse jogo todo, ele está aí, ele tem um objetivo. Existe um objetivo por detrás, que é deixar todo mundo vaquinha de zero. Consuma o que eu mando, faça o que eu mando, haja da forma que eu falo, que eu estou determinando, porque eu mantenho o controle absolutamente total. Vamos ver, por exemplo, o PIX. O PIX, hoje, a Receita Federal sabe quem paga, quanto paga, quando pagou e para quem pagou. Entendeu? Por que você acha que a gente está tendo esse festival de arrecadação? Pega os números da arrecadação depois da entrada do PIX.
Engraçado, eu Porque vejo... obriga a pessoa a emitir nota. Exatamente. Obriga. Porque quem não está emitindo nota... Porque pessoa física paga uma determinada taxa para usar o Pix. Ou a pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Pessoa física não paga. Essa taxa vai para o banco. É para o banco, não é imposto. É para o banco. A taxa do banco. Agora, eu vi um comentário que vai ter também uma taxa para pessoa física. Duvido. Porque as pessoas abandonam o Pix. Porque não vai ter vantagem mais nenhuma para ela. Não tem, elas abandonam o Pix. E o Pix é o rascunho da CBDC, que é o dinheiro virtual, é acabar com o dinheiro em papel. O Banco Central ontem, sábado, quinta ou ontem, não sei. Anteontem ou ontem, não sei. O Banco Central falou que agora vai ter Pix parcelado. Pix parcelado. Tem um banco aí que eu não vou fazer, aí que eu não vou fazer propaganda dele, porque eles não estão remunerando vocês. Não então não vou nada. Tem um banco que já tem, mas agora vai ter um oficial. Pix parcelado. Sabe para que isso? Cartão de crédito. Para diminuir, para forçar a diminuição dos juros do cartão de crédito, porque aí você pode parcelar. Você faz o parcelamento e o banco garante para o lojista. Tirou a Visa, a Mastercard, a El, todo mundo da jogada. Tirou todo mundo da jogada. Só que tem um detalhe. Eu sei quanto você está gastando. Isso eu sei. Eu vou ter um controle maior sobre suas atividades. E se eu sei o quanto você está gastando, eu sei. Se imposto de renda lá vai... Eu gastei 100 mil reais no ano e declarei que recebi 20. O que aconteceu? De onde que vem esses outros 80 aí? Percebe? Então, assim, isso é tudo para controle. Tem um projeto na Inglaterra que é assustador. A Inglaterra quer colocar a Libra digital, o CBDC digital da Libra, no projeto de dá para votar lá, o Estado vai poder monitorar onde você está gastando para poder diminuir os seus impostos. Tipo, se você comprar um produto saudável, você paga menos imposto. Imposto de renda depois. Se você compra um produto ecologicamente errado, seu imposto sobe. Agora, vamos extrapolar isso. Se ele consegue monitorar isso, ele pode me dizer o que eu posso gastar e o que eu não posso gastar. Você está com problema social, né? Você está com problema de coração. Você não pode comprar bacon. Aí você vai comprar bacon, o bacon não é pago. Aí o vendedor não te vende bacon. Cadê tua liberdade? É complicado. Isso é plenamente possível. E a democracia ela não morre ao som de um canhão. A democracia morre ao som de facadas. Democracia não morre da noite para o dia. Ela vai sendo esfaqueada. E a gente vai ficando quieto. Vai ficando quieto. Vai ficando quieto. É porque, até que ela morre. Como é devagar, você não sente tanto naquela hora, tenta remediar aquela situação, coloca um band-aid, né? E daquilo vai infeccionando, vai vendo muito forte, aí vai infeccionando. Quando você vê, já não tem mais cura. E aí já era. E aí a sua liberdade foi embora. E para conquistar... não é fácil. Não é fácil. Tem um livrinho que eu gosto muito. Eu não sei se ele tem tradução para português. Que Esquecer de Etat, um francês chamado C.S. O que é o terceiro estado? É um livro fininho, não tem 100 páginas. Ele fala por que a Revolução Francesa foi feita. Basicamente, façamos a revolução junto com o povo, para que o povo não faça a revolução. Façamos a revolução junto com o povo, para que tudo permaneça como está. As revoluções são para tudo permanecer do jeito que está. Rede social quebrou a máscara do mundo. Entendeu? Os jogos apareceram mais fácil. Tanto que você vai ver agora, sem querer discutir, de novo, política, que não é o lugar para isso. Vão ressuscitar mensalão, vão ressuscitar Marielle, vão ressuscitar tudo. E o que tem que ser discutido? Não vai ser discutido, que é a reforma política,
tributária, administrativa. Que é importante para o crescimento do país. Por quê? Eles querem falar. Do jeito que está. Para eles está bom. Né? Agora, eu estou muito preocupado. Eu não sei, de verdade. Hoje, se você me perguntar assim, Robson, você acha que o ano de 2023 termina bem? Um grande ponto de interrogação. E eu não estou falando de eleição, estou falando global, que é a nossa conversa aqui hoje. Exato. Não sei se termina bem. Entendeu? Como você me perguntou no negócio de Taiwan, é fato que vai acontecer. Agora, quando vai acontecer, qual vão ser as reações? A gente está vendo estourar. Infelizmente, a grande mídia não fala. Não, muita coisa você consegue saber pela rede social. Síria, Irã estão a um passo de estourar uma guerra com Israel. O Irã está a um passo de ter arma nuclear. Aquela saída dos Estados Unidos, deixar aqueles armamentos todos ali naquela região, não tem alguma coisa a ver com não poder mandar armas para eles por algum tratado que eles têm e eles ficarem armados lá justamente para essa guerra com Israel? O Talibã hoje, tirando Israel, é o estado mais bem armado do Oriente Médio. Assim, eu estou falando do Talibã porque eles não ficam só no Afeganistão. Ele tem mais. Ramificações, né? Ramificações. Hoje está no Afeganistão, no governo do Afeganistão, mas ele tem coisa. Hoje eles têm coisas que o Brasil não tem. Black Hawk, o Brasil não tem. O Talibã tem. Mas como o senhor mesmo comentou, teve um período onde que o Brasil teve assim, dificuldade em manter esse armamento novo, de chegar a armamento novo, de armar o nosso exército de maneira a enfrentar outras, né? Por ser um país de pessoas mais pacíficas, não querer mais... E a nossa Constituição de 88, aí saindo do especialista em globalização e indo para o direito, a nossa Constituição, e analisando como psicanalista comportamento, a nossa Constituição ela é fruto de um momento muito traumático para o Brasil. Saindo de uma ditadura. Sim, exato. E esse trauma da ditadura, de 64 até 80 e poucos, fez a gente constituir uma Constituição extremamente pacifista. A ponto da gente ter coisas na nossa Constituição que não tem o menor sentido de estar lá. Sabe? O Brasil é tão pacifista, mas tão pacifista, mas tão pacifista que a ABIN tem concurso público com resultado de quem passou para ser espião publicado no Diário Oficial. É para rir. Entendeu? Sabe assim? O Robson fez concurso para a ABIN, passou, virou espião, beleza, está lá no Diário Oficial. Robson Padre Ribeiro, agente de inteligência da ABIN. Achei isso que não funciona. Aí o Robson vai, pega um avião, vai para os Estados Unidos. Na hora que chega lá, esse cara aqui, eu vou monitorar. Ele fica monitorando, ou seja, a gente demonizou demais o exército. Exato. Tanto que falava, né, do atual presidente, falavam que ele é um déspota, porque o vice dele é um general. Aí eu falo, George Washington é o quê? Eisenhower era o quê? Então, Johnson, JFK era militar. E, aliás, os grandes presidentes americanos, todos passaram em Camp David. Não precisa falar mais nada. Entendeu? Então, assim, não quer dizer nada. Alguém vai falar que JFK era um ditador? Possível. Entendeu? Sabe? Alguém vai falar que ele era um ditador? George Washington. Entendeu? Abraham Lincoln teve passagem pelo exército. Sabe? Assim, Roosevelt. As pessoas todas, sabe? Então, assim,
Só que a gente demonizou muito o militarismo, Sim. sabe? Infelizmente, foi o militarismo, especialmente o militarismo do Exército, tá? Foi muito demonizado. Muito demonizado. E a gente tem uma Constituição que queria garantir que o que aconteceu no passado não acontecesse de novo. Entendeu? Só que para isso a gente engessou o país demais. Você criou instrumentos demais na Constituição, você criou uma série de questões. Né? Então, é um problema, sabe? Problema seríssimo. Bom, eu quero agradecer demais a presença do professor. Eu tenho certeza que ele virá novamente, porque eu tenho muitas perguntas para fazer para ele, muitas curiosidades, e também as pessoas que tiverem interesse em perguntar coisas ao professor, é só colocar no YouTube lá as suas perguntas, nós vamos ver direitinho e depois vamos passar para o professor. Assim que possível, eu tenho certeza que o professor responderá a todos. Beleza. Né? E, assim, se alguns dos seus telespectadores, olha que coisa, telespectadores, alguns dos seus seguidores coisa atual, tiver intenção, eu tenho um perfil lá no Face, Robson Paiva, tá? Só procurar lá, Robson Paiva. E segue lá, que eu estou sempre postando. Agora, não estranhe, porque eu posto coisas de psicologia e também coisas sobre geopolítica, as minhas interpretações. Eu estou preparando um estudo para soltar, eu quero ver se eu solto ele amanhã. Amanhã não, hoje é dia 9. Eu quero ver se dia 10 eu tenha soltado ele, né? Que é sobre justamente o padrão de crise monetária e o padrão de aumento do consumo de comida. Só para vocês terem uma ideia, eu achei um dado que é incrível. O preço dos alimentos espelha o preço do petróleo. Interessante. O petróleo sobe, comida sobe, petróleo cai, comida cai. Eu tenho esse dado em casa, os dados de até 2021. Tá? Eu consegui esse estudo e é muito interessante. Super interessante. Sabe? Então, assim, sigam o professor Robson, vocês vão ter informações preciosíssimas. E todo dia tem alguma coisinha lá. Ou uma mensagem de ajuda, ou então abra o olho que você está enrolado. Por favor, repita, professor Robson. Robson Paiva. Robson Paiva. No Facebook. No Facebook, Bom, eu agradeço a presença do professor, a presença também de colaboradores aqui da ADESG, que estão aqui, a nossa Alessandra, o professor Romir, são pessoas importantíssimas também aqui para o nosso trabalho. E, professor, você já está convidado para uma nova rodada. Ficarei extremamente orgulhoso, porque teve um monte de coisa que eu queria falar que não deu tempo. Queria falar do psiquismo do Putin, que não deu para falar, do Xi Jinping, que não deu para falar. Nós vamos ter que falar sobre isso tudo. Não, vamos falar sobre isso tudo. Vai ser um prazer e uma honra imensa recebê-lo aqui. Vamos marcar assim que o senhor tiver disponibilidade, sei que o senhor tem muito trabalho, e assim que o senhor tiver disponibilidade, vai ser uma honra imensa tê-lo aqui conosco. Obrigado. Tá? A honra vai ser sempre minha. Nessa casa que eu ainda vou fazer o curso de vocês. Vai ter importante. Não, importante. Mas eu ainda vou fazer. Já tentei fazer, mas a agenda é muito corrida. O adesiano, ele sempre se ajuda também, uma informação, uma doutrina muito importante, muito boa. Sim, eu reconheço. Eu, desde a minha época da graduação de Direito, eu fiz vários ciclos, esses ciclos que tem de uma semana, fiz vários enquanto eu estava na faculdade de Direito. Tá? São pessoas assim, extremamente ligadas ao crescimento do nosso país, que tem informações maravilhosas. A ESG sempre está nos ajudando muito aqui, a ADESG Nacional, dando sempre apoio. Nós agradecemos muito a eles. E eu recomendo muito, cara, se vocês querem entender política, geopolítica de uma maneira séria, façam um curso que é fantástico. Realmente muito bom mesmo. Professor, muito obrigada pela presença do senhor aqui. Bom, até a próxima entrevista. Muito obrigada a todos.